E aí galera, beleza? Eu tiro o novo visual, Visual Quarentena 2.0. Esse é o irmão gêmeo do Paulo. Eu falei que eu tinha irmão gêmeo? Falei pra vocês? Professor novo.
Temos aí umas 33 pessoas, mais ou menos, online. O efeito da quarentena dá nisso. Aí eu fiquei entediado, falei, fazer a barba. Não tem nada pra fazer. Reduz o risco. Hoje é a partida de Mario Kart. Eu quero ver se vocês descobrem por que esse negócio do Mario Kart tá aí. Se vocês têm alguma ideia do que a gente vai falar hoje. Manda aí. Lógica de programação. Continuar a lógica de programação. Mas qual que é o assunto específico aí? Vamos ver se vocês conseguem acertar no chute o porquê que essa pista tá aí. Laços de recepção, Chewbacca, não sei quem é o Chewbacca 007, mas ele acertou, é o laço de repetição. Hoje a gente vai falar sobre os loops. Certeiro chute. Não sei quem é o Chewbacca 007, mas essa pessoa acertou. Vamos ver como que tá aqui nosso público. Deve ter umas 30 e poucas pessoas. Já dá pra gente começar. É porque já é 1h10, a gente tem código para DDA para fazer. 36, né? Calma, mas eu vou iniciar e vai ficar salvo. Eu tô salvando no YouTube também essas lives. E aí quem tem Smart TV, quem tem console, consegue acessar depois, sem problemas. Beleza? Então eu vou começar a explicação do conceito dos laços, né? Vocês já mexeram com isso naquele jogo do Angry Birds e do Minecraft. Eu vou relembrar quais eram os pontos que vocês trabalharam com laço ali, né? Mas foi logo no comecinho. E aí funciona da seguinte forma: um laço de repetição é uma série de instruções que vão se repetir existem dois tipos de laço: o laço contado e o laço condicional. O contado ele precisa de uma contadora, né, para poder ver qual é a condição que ele vai parar, e o laço condicional ele vai precisar de uma condição específica. O laço contado ele precisa chegar num certo número de um contador, né? Então eu vou determinar que ele vai rodar o laço 10 vezes, 20 vezes. Aí eu vou comparar se a minha variável contadora chegou nesse valor. Aí eu vou incrementando ou decrementando, né, valores para chegar nesse valor. E o condicional, eu posso determinar uma condição, por exemplo, enquanto o usuário não digitar a palavra S de sair, ou a palavra sair, ele fica naquele laço pedindo informações e vai pedindo toda aquela série de instruções toda vez, né, até que o usuário digite o que ele precisa da condição para sair, né? Então o laço ele funciona da seguinte forma: é como se fosse uma pista, realmente, por isso que eu deixei a pista do Mario Kart aqui, né, que ele tem um início dele, né? Imagina essa largada aqui como início, e aí eu tenho várias instruções aqui. Então eu tenho a partir do momento que ele inicia, eu tenho logo aqui nessa primeira etapa aqueles power-ups que tem, né? Tem umas moedinhas, então toda vez que o corredor passar por essa volta, eu vou ter sempre os mesmos elementos no mesmo lugar. Eu vou ter as funções, o processamento, tudo bem estruturado, sempre no mesmo lugar, né? Essas coisas não vão mudar, né? E toda vez que ele passa, ele tem que passar por cima desse power-up, pegando ele ou não, né? Então é inevitável que não parte do processo, né, dentro dessa pista não seja executado. É o que fizeram com o Paulo. Não sei o que fizeram com o Paulo não, gente. Se alguém souber da paradeira do Brandão aí, vocês me avisam.
Então, o laço é como se fosse uma volta. E qual que é a condição, né? Se a gente passasse laço aí para o mundo lúdico de um circuito, qual que é a condição para o piloto sair desse laço? É ele atingir o número de voltas. Então, uma corrida nada mais é, se a gente fosse aplicar isso para a programação, nada mais é do que um laço contado. Então, eu tenho 10 voltas a serem preenchidas aqui, a serem percorridas durante o meu laço, e todas as vezes ele vai passar por esses elementos que a gente pode até assimilar com o processamento, dos dados. Então, eu gosto muito de trazer essa parte mais lúdica para entender como é que funciona o laço, o laço de repetição. Muita gente só fala em loop, fala em laço, mas laço não repete. Laço, teoricamente, a gente pensa em uma linha, Se a gente for partir para o conceito, mais lógico da palavra, ele é uma linha, a linha não se repete, Então, eu gosto de assimilar a uma pista, por exemplo, de circuito. Certo? Conceitualmente, então, relembrando, a gente tem o laço contado, que é similar a uma pista, e o laço condicional, que aí eu posso determinar uma condição não precisando de uma variável contadora, por exemplo. Posso até fazer uma comparação com uma string, por exemplo. Então, tenho essas opções. E aí, eu vou relembrar aqui no código para vocês quais foram os momentos que vocês trabalharam com um laço contado e com um laço condicional. Esse aqui, onde a gente determinava a quantidade de vezes, é um laço contado. Então, repita 5 vezes. Aí eu preciso colocar ali um tanto de vezes que o que eu colocar aqui dentro vai se repetir. Então, vou colocar... Eu não estou... Só estou colocando elementos aqui só para mostrar para vocês o que acontece. Então, ele vai repetir 5 vezes todas as instruções que tiverem lá dentro. Então, ele se repete até finalizar esse laço. Esse é o contado e esse outro é o condicional. Esse é repetir até chegar no porquinho. Então, eu tenho uma condição. Basicamente, são esses dois laços aí. Fiz aniversário... completei 17 anos. Você vê como rejuvenesce, Que é tecnologia. Dúvidas até aí, gente? Então, isso aí é só para dar uma relembrada aí, que vocês já jogaram esse jogo na sexta-feira da outra semana passada, sem ser vocês jogaram na quinta e na sexta, então já devem até ter esquecido que vocês jogaram isso, Mas estava ali, vocês estavam utilizando o laço para resolver aqueles problemas. Dúvidas até aí sobre o conceito, gente? A gente já posso mostrar como é que funciona a sintaxe lá no C#. Sim, não, sim. Vocês estão... Posso ir lá para o C#. Se tiver dúvida, vocês se perguntam. Estou de olho no chat. Beleza, então. Ó. Então, eu vou mostrar isso aí, como é que funciona lá no C#. Eu abri um wrapper ali simples. E eu vou mostrar primeiro... deixa eu ver... O contado, o laço contado, a gente utiliza o for. A gente consegue fazer laço contado com o while também, mas espera aí, eu vou mostrar um de cada vez e mostrar como a gente pode aplicar em cada um deles. Laços contados. Eu vou deixar já comentado aqui que a gente vai ver. Laços condicionais. Aqui a gente tem o while e o do while. Certo? Então, o for, gente, a gente chama o nosso laço, E ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu vou definir,
uma variável para ele e vou dizer que essa variável é igual a 1. Né? Essa é a primeira parte dele. Depois, na segunda parte, eu vou definir até quando ele vai rodar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de fora, a gente vai fazer uma tabuada aqui. Vou mostrar uma tabuada. A segunda parte é a parte condicional até ele parar. Então, até quando eu vou contar para ele parar. Então, i for menor ou igual a 10, aí ponto e vírgula também para separar. Essas etapas são separadas com ponto e vírgula. E aí no final eu vou incrementar esse i, né? Então eu vou sempre adicionando 1 aqui para ele gerando uma nova, contando essas voltas que ele está dando no laço. E aí eu faço isso dessa forma, i mais mais. E aí eu vou explicar como é que funciona esse i mais mais. Esse i mais mais eu gosto de usar um meme para explicar, que é o meme do Homem-Aranha. É esse aqui, ó. Então, se eu imagine esse x como i, tanto faz o nome, né, da variável. Então, a gente está fazendo aqui i mais mais a mesma coisa que se eu colocasse i é igual a i mais 1, ou i mais igual a 1. São três formas similares de fazer que dá na mesma. Né? Então, eu gosto de usar bastante esse meme aí para explicar que é possível. E por padrão, assim, que a gente encontra o pessoal utilizando bastante nos laços fora é o i++. Né? A gente consegue incrementar valor. Se eu quisesse fazer uma contagem regressiva, eu trocaria o mais mais por menos menos. E aí eu poderia começar de 10 a 1. Então eu posso fazer o laço, né, começar no 10, aí ele vai decrementando, tá? Então eu vou deixar ali os operadores comentados. Vou comentar aqui em cima incremento x++ ou x, acho que ele está colocando maiúsculo sozinho, x é igual a x mais 1, é uma outra forma também, ou x mais igual 1. São três formas aí de incremento. E decremento é a mesma coisa, só invertendo o sinal. Decremento, x menos menos, x é igual a x menos 1, menos igual a 1. São essas duas formas aí, a gente incrementar e decrementar dentro do nosso contador. Pode usar qualquer um. Né? Eu aconselho usar esse aqui. Até porque ele é mais simples, mais enxuto, ali eu não preciso usar comparador, ele é o mais curtinho em questão de linhas, de espaços digitados. E aí, né, ele vai, você pode até dar uma juntada aqui, não tem problema nenhum. Então ele vai entrar nesse laço e vai repetir 10 vezes. Vou testar isso aqui, vamos ver se ele vai repetir 10 vezes mesmo. Aqui dentro eu vou dar um console.writeLine repetindo. E eu vou rodar, só para testar. Então vamos ver se vai funcionar esse laço. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir daí, a gente já tem a estrutura pronta da nossa tabuada. E aí a gente precisa fazer o cálculo. Né? Vamos fazer o seguinte, ó. Então, a tabuada do... Vamos fazer do 3. Então, ó, eu vou definir um int aqui dentro. Valor. E aí depois vocês podem até pensar numa maneira que o usuário digitar um valor e aí ele mostra a tabuada do valor que ele vai digitar, tá? Mas eu vou definir como um valor fixo aqui, de início. E aí, como é que eu vou fazer? Aqui, eu vou mostrar o valor. Aí eu vou concatenar, né? Mostrar ele como uma string ali, vezes
E aí, como é que eu faço para pegar o valor do laço, da onde que está? É só chamar a variável i. Valor aqui concatena com mais, né? Não vamos esquecer que a gente está concatenando, né? Variável com texto. Valor vezes o i. Aí concatena de novo. Vou deixar pertinho aqui, tá? Não sei se fica pior ou melhor para vocês entenderem. É igual. E aqui a gente faz o valor vezes o i, que é, né, o número que eu estou aqui. Vamos ver como se isso vai ficar bom. Vamos ver. Deu erro. Expressão denota um valor na 14, linha 14. Acho que eu esqueci de concatenar alguma coisa. Aqui, ó. Vamos ver se é isso. Aí. Tá mandando 3 feita aqui com um laço. Tá? Então, o valor é uma variável. Aí, concatena com x aqui, que é uma string. Concatena com um i, então é 1, 2, ele começa no 1, então ele faz esse primeiro cálculo, ele volta. Eu poderia definir, ó, isso aqui é importante, esse valor ser definido antes. Porque senão o que acontece? Toda vez que ele entrar no laço, ele vai definir essa variável, ele vai pedir o valor na memória, e aí vai fazer esse acesso, e toda vez que entra nesse laço. Então eu posso deixar como isso aqui não vai mudar, né, independente da volta que eu estiver, eu posso deixar ele ali fora para ele processar só uma vez essa informação. Eu não tenho necessidade de processar mais do que uma. Essa declaração aí. Certo, gente? Então, ó, quando a gente quiser recuperar um número aqui, né, do contador, né, esse é o intuito, né, até de você usar o laço contado. Às vezes você precisa capturar esse valor, é só chamar a variável que a gente definiu ali, né? Mas o mais importante é que vocês saibam, né, e lembrem que o laço contado for, ele tem a estrutura de syntax, né, dividida em 3 partes. Primeiro, a declaração do contador, né, uma variável i. Esse i é uma estratégia, é um tipo padrão aí de mercado, a gente costuma definir como i, mas você pode chamar de x, de xuxa, do que você quiser, uma variável, né? Então, pode chamar ela de qualquer coisa. E aqui você atribui quantas vezes você vai contar. Aqui eu estou colocando um valor fixo, mas aí você poderia até estar pegando de um banco de dados, vendo quantos registros tem, e aí, né? Aqui eu estou colocando de uma forma mais simples, né? Que resolve o nosso problema aqui de uma tabuada, por exemplo. E o terceiro é a forma de incremento ou decremento, né? Se eu fosse fazer o contrário, se quisesse fazer de 10 a 1, é só fazer a mesma coisa, só que decrementando, ó. E aí como é que eu decremento? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou comentar isso aqui, já já descomento. Aí aqui eu posso fazer começando do 10 e até o 1, e aqui menos menos, eu vou decrementando. Vamos ver como é que vai ficar? É isso aí, ó, tá vendo? Tudo não rodou. Ih, será que não rodou? Ou ele está processando? Ah, tá. Não está rodando por quê? Eu alterei aqui, ele está menor, igual. Ele tem que ser maior ou igual a 1, né? Se eu estou decrementando, ele começou no 10. E 10 é menor, igual. Ele é o i, ele não ia ser menor que 1 ali. Não tem como. Então, tem que alterar tudo aqui. Então, altera nesse ponto aqui, altera a condição e altera o decremento. Agora tem que funcionar. Ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É exatamente isso. Monix. Não vou fazer infinito, não. Uma coisa muito comum, gente, às vezes vocês
se desprende. Isso acontece muito no condicional, não no contado. Contado é um pouco mais difícil de acontecer, mas no condicional, às vezes, é comum vocês se depararem num laço infinito aí sem querer, vocês esqueceram de alguma coisa. Então, eu tenho essas opções aqui de incremento e decremento, tá? Vou descomentar isso aqui, deixa eu ver, aí, beleza, descomentou. E eu tenho o while, né, eu tinha falado do while e do do while, ele é um laço condicional. Esse laço condicional não precisa estar necessariamente atrelado a um número, né, que nem um laço contado, um for, por exemplo. Eu posso estar atrelado a uma letra. Então, eu vou definir assim, ó, string letra, vou deixar vazio aqui, while letra for igual a m, não, a s de sair, vai. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console.writeLine para falar para o usuário, ó, digite uma letra. Eu vou deixar em minúsculo aqui, tá? Para facilitar a vida. Digite uma letra. E aí eu vou atribuir, né? Letra é igual console.readLine. Aí ele vai passar o valor de letra para cá e vai entrar de novo aqui no laço while e ele vai sair assim que eu digitar a letra S. Eu vou comentar isso aqui por enquanto, para ele não entrar nos dois laços. Depois eu descomento e eu deixo o código lá para vocês. Faz infinito? Não vou fazer infinito não. Só não digitar a letra S, ele fica infinito. Olha lá, então, ó, vou dar o run, vamos ver o que vai acontecer. Já deu erro, ó, que beleza. Ó o que ele está dizendo aqui, ó. Linha 28, espaçamento 11. Vamos ver o que tem na 28. While, letra, igual a S. O que foi? Letra. Só se eu definir aqui. Eu escrevi errado? Vamos ver. Esperando. Não. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Letra. Uma string. Vamos ver. Vou dar de novo. Variável local não assinalada. Letra, vai. Vou colocar um valor aqui. X. Será que é isso? Aí. Mas ele não entrou no... Que estranho. Ele não entrou nesse camarada aqui. A letra não é X, ele tem que vir pra cá. Só se eu fizer isso aqui. Às vezes esse negócio ele meio que buga. Deixa eu ver se eu dar um refresh aqui. Vamos ver. Ele não está entrando no laço. Posso fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Se letra for diferente de S. Não, ele não entra. Que estranho. Deixa eu tentar fazer um laço contado nesse camarada aqui, porque pode ser que seja alguma coisa desse compilador. Eu vou mostrar para vocês como é que eu transformo o laço condicional num laço contado. Que aí eu preciso definir int. É a mesma coisa, só que você vai definir a variável fora, né? Não tem como você definir ele dentro. I é igual a 1,
E aí, while i for menor ou igual a 10, vou fazer igual aquele outro lá, tá? Aí eu coloco aqui console.writeLine. Vou mostrar só o i, tá? E aí, aqui dentro, aqui que tá o segredo. Se eu precisar fazer ele contado, eu tenho que incrementar ele aqui. I++, ponto e vírgula. Vamos ver se ele funciona aqui dessa forma. Senão, alguma coisa está errada no while. Olha lá, funcionou, ó. Eu não sei porque que não funcionou com string. Deve ser... Vocês estão vivos aí, gente? Ninguém mais comentou nada no chat? Tá tranquilo? Eu tô indo muito rápido. Beleza. Só analisando. Eu não sei porque ele que não interpretou o outro laço. Estranho, né? Eu vou fazer o seguinte, vou ser cabeça dura. Vamos lá. While. Vou definir aqui de novo. Quem sabe ele vai. String. Letra igual a S. Aí, vai. Na verdade, eu não precisava ter definido a letra. While letra for igual a A, console.write digite. Agora ferrou. Vou fazer assim. A para continuar no laço. Vamos ver se vai. E aí eu dou letra é igual console.readline. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vou até comentar esse outro. Digite, agora foi, é de lua. Digite A para continuar no laço, ó. Digitei A, Enter, digite A para continuar no laço. A, Enter, digite A para continuar no laço. Aí vou digitar B. Aí fechou o programa, né? Ele fechou e saiu fora do laço. Então, é um laço condicional. Funcionou, tá vendo? Devia colocar, digitar a letra antes do while? Não precisa. Né? Não precisa necessariamente. Na verdade, não precisava nem ter declarado isso aqui. Não sei por que que... aqui eu preciso, né? Igual a... Aí eu precisei declarar para ele poder continuar no laço. Mas eu posso pedir para o usuário digitar, por exemplo, ou já entrar numa série de instruções ali. Aí eu posso... Letra for diferente de S, de sair, aí ele fica nesse laço aqui até eu digitar a letra que eu preciso. Então eu tenho uma condição que não necessariamente está atrelada a um número, a um computador, eu posso ficar aqui infinitamente. Imagina que isso poderia ser também um cadastro de produtos, né? Então, ou um menu, digite a opção 1 para cadastrar o produto, digite a opção 2 para cadastrar um frete, digite a opção 3. Então, com esse laço eu consigo fazer muita coisa. Né? Ele é bem mais abrangente um pouquinho do que o laço contado e para coisas mais, né, nessa pegada. Dúvidas, gente? Mandem aí nos comentários dúvidas. Alô, pessoal? Nenhuma dúvida?
Tá molezinha? Posso passar nos exercícios? Suaves. Fer, Almeida, Fusca. Se colocasse para digitar antes do laço, quando fosse digitado A, não seria pedido para digitar de novo. Isso, amador. De boa. Vou colocar no Classroom o quê? Esse arquivo? Posso colocar lá o link dele, sem problemas. Pra vocês se lembrarem, né, das estruturas, eu vou até deixar descomentado essas outras opções aqui. Eu vou até colocar... esse aqui ainda é um laço contado, né? Por mais que... é um condicional, eu vou deixar condicional mesmo, porque ele é condicional. Eu preciso de um contador externo. Não faz parte da sintaxe desse laço eu ter o contador embutido nele, que nem o for. O for já é obrigatório, né? Então, por isso que a gente separa certinho o que é um laço contado e um laço condicional. Eu posso fazer o que eu quiser na minha condição, atribuir um número, uma letra, né, um determinado valor. Quem é esse cara? Esse é o Brandão. Se colocar antes seria uma maneira de entrar ou não. Poderia, sim, isso aí, Vinícius. Se colocar antes, aí ele nem entra no laço. Por exemplo, se eu colocar antes aqui para digitar uma letra e a letra não for a A, ele nem entra, ele já pula aqui para a próxima parte, não, próxima etapa do código. Isso é interessante também, às vezes é isso que você precisa fazer no seu programa, né? Então, o importante é você saber, existe essas coisas que eu posso utilizar, né? Como que eu vou utilizar? Aí é a sua regra de negócio. A gente fala muito de regra de negócio, né? Só que a gente está aplicando essas regras de negócio em exercício, por exemplo, né? Então, é assim que vocês aplicam regras de negócio na parte de programação. Esse é o Paulo do passado. Na verdade, eu voltei no tempo, eu tô com 17 anos agora, né? E poder resgatar as memórias. Só uma live aí de... eu nem lembro quando que eu tava com 17 anos. Acho que era 2007. 2007 eu tava com 17 anos. Falar nisso, dia 2 de abril, meu aniversário, hein? Fazer aí 18 anos. Então, quinta-feira aí eu quero o bolo, quero parabéns. Certo? Podemos continuar? Nossa, já é 1h40. Aí já vou poder ser preso, é verdade. Vou fazer 18 anos, aí ferrou. Eu vou ter que trabalhar, ter que ser preso, poder ser preso. Salgado por minha conta. Vai ser o salgado espiritual que eu vou mandar para vocês. Vocês sintam-se abraçados aí. Espiritualmente, porque não pode abraçar também, né? Beleza? Vai chegar uma pergunta meio fora do assunto. Vamos ver. No caso, eu queria pular uma linha e só deixar o write line em branco. Isso aí. Você pode deixar o write line em branco. Eu vou fazer aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó. console.writeLine. Ou o nosso amigo, eu não lembro quem na outra live, falou deixar o /n. Eu não sei se funciona aqui, mas eu vou tentar já já. Console write line. Olha lá, ele pulou a linha, tá vendo? Vamos ver se o /n funciona. Eu sei que no JavaScript funciona, esse aqui eu não lembro. Vamos lá. Ele vai pular aqui e aqui, vamos ver se vai. É barra invertida, tá? Aí, pulou. Também funciona, então vocês podem ou dar o console write line aqui ou /n em algum ponto que vocês queiram quebrar a linha, tá? Então vocês conseguem quebrar essa linha
com /n sem problema algum. Ótima dúvida também, que eu não sei se ficou bem claro na última live aí que eu fiz. Isso aí. Nice. Beleza, então tem esse while e eu comentei também o do while, né? E aí a diferença dos dois é que o while ele verifica a condição primeiro e depois ele executa. E o do while ele executa primeiro agora esqueci, assim, acho que é assim. Eu uso pouco. Aqui primeiro, aí eu executo a condição. Eu vou até colocar aqui esse mesmo camarada aqui. E aí o while vem no final. Eu acho ele meio confuso. Eu nem uso tanto, tá? Mas aí tá disponível aí para vocês saberem que existe, dependendo da sua regra, do que vocês estão precisando. Consegue fazer o alfabeto todo? Não sei, não, como assim? Geral o alfabeto? Não sei, hein, Luca? Não sei. Você prefere o do why? Vamos ver, ó. Existe uma certa diferença. Ele faz primeiro e pergunta depois. Então, ó, vamos ver como é que ele funciona. Deixa eu comentar aqui. Esse aqui, ó, acho que eu não precisava nem ter definido o A aqui, tá? Então, ele vai perguntar e aí depois ele vai definir aqui. Quer ver? Vamos tentar fazer dessa forma? Vamos lá. Run. Digite a letra A para continuar. Ó, resolve aquele problema, ó, tá vendo? B. Saiu do laço. Tá vendo? Não precisa nem definir com o do while. Tá? Então, aí eu pergunto lá dentro do laço mesmo. Então, outra coisa que eu gosto também de... Esse do é tipo o else do if-else. Não sei, Vinícius. Acho que é melhor não misturar muito. Ele vai fazer. Ele já vai fazer de qualquer forma, passando ou não pela condição. Aí depois ele verifica a condição de continuar nesse laço. Ele faz antes e pergunta depois o que ele vai verificar para manter esse ciclo aqui. Eu gosto de mostrar um meme também, né? É uma grande diferença dos dois, ó. While not add, quando não tiver, né, a extremidade, run. Aí esse aqui ele corre enquanto não tiver extremidade. Acho que é o que melhor exemplifica a diferença dos dois. Acho que assim ele fica mais claro para vocês, né, como é que funciona. Primeiro ele verifica e depois ele faz. Aí o segundo do while, ele faz primeiro, depois ele verifica a condição de se manter correndo ali no meme. E aí depende do que vocês querem fazer, né? Não tem problema nenhum utilizar um ou outro, desde que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Onde eu acho esses memes? Tem uma página no Facebook chamada, acho que é Programação da Depressão. Deixa eu digitar aqui para vocês procurarem depois. Tem vários desses. Tem vários. No Instagram eu não sei, não achei. Memes de programação é memes para poucos aí, só piadas internas nossas aí. Dúvida, gente, dos dois é comum confundir esses dois laços, né? Mas com a prática, né, com os exercícios aí, vocês vão entendendo. O que é mais importante ficou claro a diferença, o que são laços, né? Como que eles funcionam, porque eu percebo que muita gente vai muito para o sentido literal da palavra laço e esquece que é um loop, né? Ele tem começo e tem etapas a serem processadas ali dentro dele, e aí eu, programador, vou decidir o que vai acontecer dentro do laço. Né? Depois que eu decidir, aí sim eu mostro uma condição ou conto quantas vezes ele vai acontecer.
né? Mas é uma repetição de processos. A diferença principal do quê? Dos laços? Consegue melhorar um pouco essa pergunta aí, Vinícius, para eu poder sanar a dúvida mais pontual? Manda aí as dúvidas. Dúvidas dos códigos que você mostrou nos memes. Ah, no meme? Vou voltar aqui no meme aqui do... Esse aqui, esse not edge, é que não chegou na extremidade. Enquanto não chegar na extremidade, corra. Então, ele verifica primeiro. Ele faz assim, chegou na extremidade? Sim ou não? Não, aqui ele chegou. Então, ele não entrou na próxima etapa do run, ele não continuou correndo porque ele verificou isso antes. Então, ele parou, né? Ele saiu do laço quando chegou na extremidade. Chegou na extremidade, até aqui ele não tinha chegado, mas aqui ele chegaria. Então, ele não continuou correndo. Já o Coyote, nossa, eu esqueci o nome dos personagens, Papaléguas e Coyote. O Coyote, ele correu, ele vai correndo, ele corre primeiro e depois ele verifica se chegou na extremidade, né? Então, é a grande diferença aí do while, do laço while e do while, né? E aí a mesma coisa aconteceu aqui quando a gente testou a letra A. Se eu simplesmente não definir a letra A, eu não sei se vai funcionar, tá? Então, vamos testar. Não definir a letra A, no while apenas, vamos ver. Olha lá, ele dá erro de compilação. Diz que a variável não foi assinalada, então não tenho que comparar algo que não foi definido. Por isso que estava dando erro das outras vezes. Aí eu tenho que definir um A ou pedir para o camarada digitar o A antes de entrar no laço. Então ele está verificando. Se a letra for igual a A, aí ele entra no laço. Aí ele verifica, chega aqui no final do laço, chega no finalzinho aqui, ele verifica, ele volta para cá para o começo e verifica se foi digitado A, né? Nesse outro aqui, deixa eu sair aqui, peraí, estou no B, beleza. Nesse outro aqui, ele vai fazendo, então aqui eu não precisaria ter assinalado a variável, porque eu vou verificar depois. Eu estou verificando depois que ele perguntar para o usuário. Primeiro ele pergunta para o usuário e depois ele verifica se a letra foi o A. E todo esse processo aqui aconteceu e tem condições de parar o processo, né, depois. Isso, exato. Do ele executa a ação sem verificar a condição. Perfeito, Almeida, é isso mesmo. Ele executa a ação e aí depois ele pergunta a condição de parar. No primeiro, no while, ele pergunta a condição de parar, né? E aí ele executa só se estiver dentro dessa condição, né, de continuar dentro do laço. Essa é a grande diferença dos dois. E aí, nesse segundo, como eu mostrei para vocês, eu não preciso declarar o A aqui, o valor, atribuir um valor fora do laço, porque ele vai perguntar, ele vai fazer de qualquer forma, para depois perguntar. Então, a string letra, ela está só alocada na memória uma variável, mas ela está vazia, uma gaveta vazia, né? E aí depois eu pego essa informação, coloco dentro dela e eu verifico se a letra foi A ou não. Aí ele não vai me dar pau na aplicação. A, aí ele entra até o digital B, e aí se o digital B ele não entra no do de novo, ele prossegue com o script. Certo? Tranquilinho aí, gente? O do while parece eu, faz as coisas sem pensar antes. Pode ser, não sei, calma. De repente aí, tem casos que seja melhor executar antes de verificar? Tem, por exemplo, nesse que eu acabei de mostrar. Às vezes já vou perguntar mesmo e vou ficar nesse loop aí, então é um dos casos que poderia ser. Não tem melhor ou pior. Tem o que você precisa para aquilo que você precisa funcionar.
Não tem melhor ou pior, né, eles estão disponíveis para serem usados quando necessário. Mesma coisa é o for, né? O for ali, ó, claro, qual que é o mais plausível de ser usado de um contador? O for ou o while com uma variável contada, né? Do lado de fora que eu tendo que incrementar? Obviamente o for ele foi feito para isso, né? E a mesma coisa do while do while. Nossa, é meio que um trava-línguas, né? Do laço while para o laço do while. Então, cada um tem seu momento específico aí para você utilizar quando precisar. Executar algo antes do loop, tipo botar aquele for. É de momento, exato, Hitoshi. É importante vocês saberem que existe aí. Tem um outro também, que é o for each, mas esse for each a gente vai passar mais para frente para vocês, porque ele depende de um vetor. Então, ele vai ler o vetor. Enquanto tiver dados no vetor, ele vai ler e aí ele está atrelado ao vetor. Mas como a gente ainda não passou o vetor, o Carlos vai passar para vocês deixa eu ver, acho que quarta-feira. O Carlos deve passar o vetor para vocês. Amanhã, nesse exemplo, com os dois, ele irá executar a mesma coisa. Mostra um exemplo mostrando diferentes situações. Como assim, Almeida? Você quer um outro exemplo? Vou colocar esses códigos lá. Deixa eu pensar aqui uma situação. Vamos lá. Vamos ver o que dá pra gente mostrar aqui. O que ele está mostrando na letra, né? É porque é difícil fazer uma similar. Pode ser com número também, mas não muda muito a aplicação dele. O que eu posso ver, de repente a gente colocar uma. É porque na parte de processamento é muito difícil de distinguir, porque aqui ele mostra esse valor aqui antes, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Quer ver? Vamos ver se ele vai entrar. Mas aí se eu colocar um espaço, ele também, na quebra de linha, ele vai mostrar essa quebra de linha das duas formas. Né? É mais com relação à declaração aqui, o que ele vai fazer. Então, visualmente não tem nada aqui que eu possa mostrar para vocês para mostrar a diferença. Né? Mas dentro da parte do processamento. Por isso que eu até separei esse memezinho aqui para vocês entenderem o que acontece. Né? Então, a grande sacada está nesse meme aqui. Se vocês conseguirem decorar mais ou menos esse meme e como ele funciona com o while do while, acho que fica mais claro, né, quando que ele vai acontecer. A grande sacada aqui foi a diferença da declaração, né? Esse aqui ele me obriga a declarar algo antes para poder comparar. Não tem nada, não foi declarado, como é que eu vou comparar alguma coisa que não foi atribuída valor, né? Esse aqui eu estou atribuindo o valor dentro aqui, né, da primeira condição. Então, ele vai entrar na pista para depois verificar se eu estou colocando a pista como se fosse, né, a pista ali do Mario Kart. Né? Então, ele vai entrar na pista para depois verificar se a letra foi igual a... Eu posso fazer o seguinte, para testar com combustível, mas aí eu vou ter que digitar o valor do combustível em cada volta. Né? Imagine lá a pista do Mario Kart. Então, ele entra na pista e aí ele tira um de combustível. E aí verifica aqui no final, se combustível foi igual a zero, né? Aí ele para de correr na pista, para de dar as voltas. Agora aqui, no while, né, simplesmente eu verifico se o combustível é igual a zero. Se for igual a zero, ele nem entra na pista. Né? Esse outro aqui ele já entra na pista antes de verificar o combustível. Né? Então aí fica a critério de vocês saberem quando usar isso, um ou outro. Certo, gente? Eu acho que vai ficar mais claro quando vocês começarem a fazer os exercícios. E aí, que independente...
Independe qual você vai usar mesmo, vai depender da sua necessidade. Exatamente. Né? Particularmente, eu não falo pelo Carlos ou por outros programadores, eu particularmente eu utilizo mais o while, ele faz mais sentido nas coisas que eu preciso, né? Acho que só para explicação mesmo, para resolver um exercício ou outro, eu utilizei o do while. Porque eu gosto de fazer essa verificação antes de entrar. Eu acho perigoso entrar no do e depois verificar. Mas, tá aí. Certo? Então a gente eu vou encerrar por hora a live de hoje, né? Porque foram todos os conceitos, vou descomentar aqui todos esses laços, tá? E aí eu vou subir esses códigos lá no Classroom. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Int, valor igual a 3. Ah, tá. Beleza. E aí eu vou subir lá no Classroom vou compartilhar esse link aqui com vocês. E aí vocês acessam para relembrar a síntese de como funciona. Aqui eu vou deixar igual a. Não é igual a que eu estou atribuindo, um igual só. E eu vou passar uma lista com alguns exercícios para vocês treinarem e amanhã eu corrijo esses exercícios com vocês. E eu sendo as dúvidas que surgirem, né? Vocês vão ter dúvida quando botar a mão na massa, né? Quando tá aqui, tá tranquilinho. E aí quando botar a mão na massa, as dúvidas vão surgir, é normal. E aí a gente corrige juntos amanhã os exercícios. Passar alguns, e aí eu tô pensando em passar um desafio também de Fibonacci, um desafio. Eu passei pro pessoal do Code no semestre passado, foi bem divertido. Vamos ver se o raciocínio lógico de vocês está bem apurado. Certo, gente? Então eu vou passar os exercícios, eu vou montar um arquivo, eu tenho os exercícios soltos, mas eu vou montar num arquivo certinho. Deve estar daqui uma hora, mais ou menos 2 horas, deve estar lá no Classroom, para vocês não ficarem desesperados. Ah, gente, tá demorando para subir a atividade. Então, vocês vão ter a manhã inteira aí para fazer, não vou passar nada muito complexo não. Certo? Beleza? Aí vocês tendo dúvidas, já separa elas para amanhã. Nossa, tem uma mosca chatíssima aqui. Beleza? Então vejo vocês amanhã. Se cuidem. Nossa, tá de brincadeira essa música. Vou mandar um salve pro Paulo aí. Falar pra ele que tá tudo certo com vocês. Beleza? Então, gente, até amanhã. Guitar Hero? O Guitar Hero é pros fracos, o negócio é Rocksmith. É a guitarra mesmo. Até amanhã, então, gente. Um abraço. Amanhã a gente tá aí de novo nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Até amanhã. Tchau, tchau.